Olá meninas, a paz. Hoje é o meu dia do desafio. Eu vou falar sobre Raabe. A história dela se encontra em Josué capítulo 2. Começa assim: quando Josué ele envia os 2 espias para andar e observar a terra e a Jericó, dizendo: andai sobre a terra. E ali, quando eles chegam em Jericó, eles batem a porta de Raabe. Raabe abre a porta e protege aqueles homens ali, como conta a história. E aí vem os 2 soldados do rei, o rei fica sabendo, pergunta para Raabe cadê os espias. Ela diz: eles já foram embora. Eles realmente vieram aqui, mas eu não sabia quem era eles, né? E ali aqueles homens saem à procura dos espias, em direção que Raabe mostra para aqueles homens. E ali Raabe adentra novamente e antes daqueles homens se recolherem, ela pergunta para eles, questiona e diz se os feitos desse Deus de Israel eram mesmo verdade, né? E quando chega no versículo 11, ela diz assim: se é mesmo verdade, né, todos esses feitos que vocês estão dizendo, o Senhor vosso Deus é Deus, em cima nos céus e embaixo na terra. E esse Deus já entregou esta terra nas suas mãos. E aí ela faz um pedido àqueles homens: já que eu protegi a vida de vocês, vocês irão proteger a minha vida, e não somente a minha, mas de toda a minha casa. E ali aqueles homens dão também a palavra em cima da palavra de Deus, porque Raabe não pede na palavra deles, na palavra de Israel, mas sim na palavra do Deus de Israel, que era o Deus que ela começou a crer, né? Começou a nascer dentro dela uma crença sobre este Deus, né? E me leva um pouco antes desses espias chegarem à casa de Raabe. Por quê? Quando Raabe começou a ficar sabendo sobre esses feitos do Senhor, ela soube por pessoas influentes, pessoas que ela tinha contato, pessoas que ela se relacionava, e pessoas que tinham muita influência na cidade. Por quê? Na cidade, o rei decidiu sitiar a cidade por medo dos feitos que o Senhor estava fazendo para proteger e libertar o povo de Israel. E como todos ao redor ali sabiam sobre a história de Israel e sabiam que eles iriam conquistar a terra prometida e que essas cidades estavam no caminho da terra prometida. Então este rei mandou fechar a cidade, porque essa cidade já era uma cidade fortificada, uma cidade que na época tinha o melhor material bélico de guerra, né? Era uma cidade que tinha todo um aparato de guerra, eram bem preparados para a guerra. Então, esse rei, a estratégia dele foi fechar a cidade. E ali Raabe cresceu, numa cidade sitiada. A Bíblia não conta como que Raabe se tornou prostituta. Todos os versículos na Bíblia que falam sobre Raabe só relata que Raabe era prostituta, tá? E o que me levou a vários questionamentos sobre Raabe é o porquê de Raabe uma prostituta, né? E Deus me levou porque Deus usa, Deus faz com quem Ele quer, né? Deus quer salvar a todos, né? Então, assim, quando Raabe começa a ouvir, né? Porque a palavra de Deus diz que o ouvir, a fé, ela vem pelo ouvir, né? Porque lá em Romanos 10:17 diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus que a Raabe ouviu foi que
esse Deus sem aparência, esse Deus sem rosto, ele estava libertando toda uma nação, protegendo toda uma nação da morte, do caos, da destruição. E ali Raabe começa a criar dentro dela como que um Deus tão poderoso poderia me salvar, né? Porque ali naquela cidade todos, sem exceção do rei a todos na cidade ali, ao mendigo, né, da época, todos naquela cidade estavam temendo e tremendo de medo. A Bíblia diz que eles estavam de tanto medo que eles estavam desfalecendo, né? Então, assim, o medo deles do povo de Israel não era nem do Deus de Israel. Eles tinham medo do povo de Israel, o que o povo poderia fazer para atravessar. Já Raabe teve temor e tremor pelo Deus de Israel. E o que esse Deus tão poderoso poderia fazer por ela, né? E então, creio eu que Raabe começou a querer saber mais, a querer procurar mais saber sobre esse Deus. E quando aqueles espias batem à sua porta, ela não pensa duas vezes, ela não titubeia, ela se posiciona, ela fala, pode entrar. Porque ela vê ali a sua esperança viva, encarnada ali na sua frente. E quando ela entra, coloca aqueles homens dentro da casa, a primeira coisa que eu acho que ela faz é: pera, vocês entraram e agora? Quem são vocês? Ah, nós somos de Israel. Então, vocês vão me contar agora se é verdade. Tudo isso que estão falando aqui, que esse Deus abre mar, que esse Deus faz isso, que esse Deus faz isso, faz sair água da rocha, é mesmo verdade? E aqueles homens dizem que é verdade. E ali, Raabe, ela se coloca numa condição tão insignificante que ela diz a sua condição, ela diz, ó, eu sou prostituta, né? Como que um Deus tão poderoso assim pode me salvar? Creio que ela questiona para aqueles homens, né? E ela começa a querer saber mais sobre esse Deus. E aí eu acho que quando aqueles soldados vêm para questioná-la, que ela direciona aqueles soldados para um lugar, quando ela retorna para dentro do seu lar, que ela vai de novo a esses homens aqui, ela já tinha pensado tanta coisa, né? E aí ela volta para eles e fala: olha, já que eu protegi vocês agora, livrei vocês do rei daqui dessa cidade, estou guardando vocês, colocando a minha vida em risco, né? Colocando a minha só não, mas toda a minha família, dos meus pais, dos meus irmãos. Então eu quero que quando vocês voltarem, você me salve. Você me salve da morte. Porque eu sei, ela diz. Ela estava com uma fé tão firmada nesse Deus que ela não conhecia, que ela diz, eu sei que esse Deus já entregou essa terra na mão de vocês. E aí eles respondem, se entregou mesmo, né? Nós te salvaremos. Fica a nossa vida pela sua. Olha que coisa maravilhosa. Ela só de ouvir falar sobre os milagres, ela acredita. Ela cria a esperança, ela cria a fé. E aqueles homens, quando bateram ali, eles levaram consigo a esperança viva para dentro da casa de Raabe. Uma mudança de trajetória, uma mudança de atitude, uma mudança de vida, né? Porque era isso que Raabe procurava, uma mudança de vida, uma mudança de crença também, uma mudança de acreditar num Deus que tudo pode, né? Porque ela viveu todos aqueles outros deuses e nada mudou a sua condição, né? E ali, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à destruição, porque todos ali sabiam
o que iria acontecer com Jericó. E ali mesmo em meio àquela situação, ela se apega, né? Ela acredita em um Deus que tudo pode, né? E creio eu que Deus se compadece de Raabe, né? Então, o que eu entendo aqui para os nossos dias, no que estamos vivendo hoje, né? Nessa situação tão complicada que estamos vivendo, que o que nós temos que fazer, né? É reconhecer a grandeza de Deus. É realmente nos colocarmos na nossa insignificância. Porque sabemos que perante Deus nós não temos como nos justificar. Não temos como nos purificar do nosso próprio pecado, do nosso próprio erro. Não temos como buscar argumento. Assim como Raabe não teve argumento. Ela diz ali, ó, eu sou, é isso, e eu quero esse Deus, né? Eu quero, se Ele pode. Então que nós venhamos a cada dia, a cada instante, zelar pela nossa vida, não somente pela nossa, mas dos nossos familiares também. Reconhecendo que há um Deus que tudo pode, que muda a história, que pode mudar não somente a minha história, mas pode mudar a história de muitas pessoas. Muitas pessoas. E creio que quando nós nos humilhamos na presença de Deus, eu sei que Deus ele pode mudar qualquer quadro, qualquer situação. Porque quando nós nos humilhamos verdadeiramente diante do Deus Todo-Poderoso, né? Porque na palavra de Deus diz que um coração contrito, um coração humilde, o Senhor não desprezará, sincero, puro diante de Deus. Ele não desprezará, ele nos vê, ele vê assim como ele contemplou Raabe ali, naquela cidade, né? Então, que neste tempo, né, nós venhamos a estar prontos para nos posicionar, para tomar atitude de esperança, de crer neste Deus que tudo pode. Que não venhamos a titubear quando vir bater a nossa porta. Porque ali Raabe, ela se posicionou. Ela abriu a porta. Ela não teve medo, né? Ela não teve medo. Ela simplesmente abriu o seu coração e entrou, né? Mesmo sabendo com tudo o que poderia acontecer com ela. Então, que neste tempo nós venhamos declarar, nós venhamos, como que nós podemos fazer? Nós podemos declarar, nós podemos manifestar a glória de Deus, nós temos que falar realmente dos feitos do Senhor, assim como estamos fazendo, como Deus colocou no coração da nossa pastora, de entendermos como essas mulheres, naquele tempo, conseguiram se posicionar, conseguiram se colocar na brecha, conseguiram acreditar, conseguiram se humilhar para conseguir a graça de Deus. Analisaram toda uma situação e conseguiram mudar trajetórias, não somente dela ou da sua casa, mas de muitas, de uma nação inteira. Então, Deus quer usar você. Deus quer usar você. Então, que nós venhamos a nos posicionar diante de Deus. Venhamos a estar prontos, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às dificuldades, né, que estamos vivendo mesmo, que nós venhamos a estar prontos, né, crendo na palavra e multiplicando as bênçãos do Senhor. Que não venha morrer o seu vídeo, que você venha compartilhar,
com quem precisa. Porque Raabe, ao ouvir falar sobre Deus, ela mudou a sua trajetória. Então, que esse vídeo que você fez, ou o meu vídeo, ou que esses vídeos alcancem outras vidas. Que essas vidas sejam mudadas, transformadas. Sabemos que não estamos podendo sair, mas esse vídeo, o seu vídeo, ele está andando, né? Então, que possamos, né, declarar as bênçãos do Senhor. Declarar as bênçãos do Senhor para aquele que precisa. Para aquele que precisa não somente de um refrigério físico, mas aquele que precisa de um refrigério na alma. A água viva que é Cristo. Né? Que nós venhamos não somente dar o remédio físico, mas que nós venhamos a dar, né, o espiritual também. O que é o mais importante é o espiritual, porque ali a primeira coisa para Raabe ter uma vida mudada e transformada foi ela mudar a si, mudar e reconhecer que só há um Deus que pode mudar a trajetória, né? E nós temos visto e ouvido sobre este Deus que pode mudar a história. Então, que você possa, né, neste tempo, né, o qual estamos vivendo, crer no Senhor, porque Ele pode mudar não somente a sua história. Eu não sei o que cada uma hoje está precisando, mas eu sei que o Senhor é poderoso para mudar a situação, tá? Porque as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, né? A misericórdia do Senhor, e somente ela, somente a misericórdia do Senhor é capaz de nos guardar, de nos livrar e de salvar vidas. Então, que você seja um canal, cada dia, para salvar vidas. Assim como Raabe salvou não somente a vida dela, da sua família e daqueles espias. É isso que eu tenho para deixar para vocês, que eu fiquei muito nervosa, mas espero que esta palavra fale ao seu coração, assim como falou ao meu coração, que nós temos que proclamar os feitos do Senhor.